Olá, minha gente! Nós começamos novamente o nosso vídeo hoje falando de algo muito importante que aconteceu durante a década de 50 e que se prolongou até mais ou menos a década de 80 e que foram exatamente as materializações luminosas. Essas materializações, elas eram realmente muito importantes porque elas vinham provar o momento que nós estamos vivendo aqui agora. Porque parece que de repente a gente esqueceu que nós somos espíritos, que nós temos um mundo espiritual, quando saímos daqui, que é exatamente igual a esse mundo daqui e agora, e que naquele momento o espiritismo estava sendo assim muito questionado, muito perseguido. O próprio Chico, né, estava tendo alguns problemas com autoridades. Então eles começaram essas materializações por volta mais ou menos do ano 1948, segundo o livro do Ranieri. Em Pedro Leopoldo, com a presença do Chico e com o médium Peixotinho, que era um médium de materialização com muitos efeitos físicos. E foram muito impressionantes essas sessões acontecendo nessa época. Apareceram, por exemplo, espíritos como Zé Grosso, que tinha uma voz forte, tinha um porte forte, porque ele aparecia em pura luz, Sheila, né? E outros espíritos que comprovaram a olhos vivos, numa sala hermeticamente fechada e escura, a luz do ectoplasma que saía do médium Peixotinho e que vinha para a sala, onde havia também uma sustentação desses médiums, fazendo o trabalho de cura nos doentes. Ele depois se mudou para o Rio de Janeiro e veio trabalhar aqui num centro na rua Moncorvo Filho, que se chamava André Luiz. Ranieri começa explicando que a grande, vamos dizer assim, prova que ele fazia sobre esses espíritos eram não só as materializações em cima dos órgãos dos doentes, em ectoplasma puro de luz, mas também provando que o plano espiritual tem instrumentos que são muito mais adiantados que nós aqui na Terra. E uma dessas sessões ele fala o que aconteceu na voz dele, brincando com as crianças como se fossem pessoas, né? Que ele brincava e fazia versos, né? Com poesia. Ele colocou um prato de pura luz, que não era prato, era puro ectoplasma, em cima das pessoas que estavam sendo curadas. E todos puderam ver as veias, artérias, pulmões, como se fosse um raio-x no corpo todo da pessoa. Outras vezes apareceu nas sessões a Sheila, que ela vinha em pura luz com uma figura feminina e exalava um perfume maravilhoso de flores. E no fim da sessão, ela acabou materializando cravos para todas as pessoas. Por que essas vivências eram importantes para nós naquela época e hoje também? Porque de repente a gente começa a se esquecer que nós estamos aqui na Terra por um período de tempo para ultrapassar os nossos problemas e chegar a um mundo diferente e melhor, se nós fizermos por onde, e que nós vamos ter todas essas benesses e todos esses conhecimentos. Então, essas vivências trazidas nessa época, elas comprovavam, numa prova cabal, só dizendo assim, a existência dos espíritos da outra dimensão, tendo às suas mãos instrumentos maravilhosos de cura. Nessa outra sessão que ele descreve no seu livro também, o Ranieri mostra o que aconteceu com a filha dele.
nessa sessão, Zé Grosso também veio pelo ectoplasma do médium, né? Com uma criancinha na mão. As pessoas não conheciam essa criancinha, mas ele, Ranieri, conhecia, porque ele tinha perdido uma filha. E nesse momento, o Zé Grosso, sabendo que ele estava também reconhecendo, né, a filha dele, pediu que ela imprimisse a mãozinha dela e o pezinho dela numa placa que ele construiu com o ectoplasma, que parecia uma placa de gesso. E assim ela fez. É óbvio que todos ficaram perplexos no fim da reunião, porque perceberam inclusive uma marca que ela tinha no pezinho dela. Além disso, a própria matéria que constituía essa prova cabal era uma matéria que não era encontrada aqui na Terra. Então, com essa vivência, ele provou mais uma vez que o plano espiritual tem nas suas mãos todos os instrumentos que podem nos ajudar em cura. E nesse momento presente que nós estamos tão perplexos, né? Com tanta doença, com tanta morte, com tanto problema, né? Que nós estamos enfrentando uma dura lição para a humanidade, mais do que nunca a gente tem que se lembrar desse mundo espiritual. A mediunidade de Peixotinho era tão importante, tão forte e tão visível, que ele fazia brotar do tecido das pessoas a luz que vinha do ectoplasma dele. É óbvio que ele estava na cabine, atrás, né, separado da plateia, que seriam os médiums e as pessoas doentes nas macas, mas a produção do ectoplasma dele fazia com que esses espíritos pudessem perceber exatamente de cada pessoa, como se fosse uma lâmpada, os fios dentro do corpo humano, como se fossem tungstênio. Em várias sessões, esses fenômenos continuaram aparecendo, usando instrumentos que aqui na Terra nós não tínhamos conhecimento. Uma outra ocasião, já aqui no Rio, o médium Fábio Machado, que foi quem eu conheci, ele trabalhou nessa época, quando eu voltei de Brasília em 78, que comecei a trabalhar no Centro João de Freitas. Essas materializações eram feitas pela direção de Dona Conceição no Centro João de Freitas, na Rua Ibituruna, na Tijuca. E eu presenciei várias vezes essas sessões com esses fenômenos com um outro médium que chamava-se Fábio Machado. Fábio Machado, aqui no Rio, começou a trabalhar primeiro no centro chamado Tiago Maior, e depois ele veio para o Centro João de Freitas. Trabalhou conosco mais ou menos durante uns 4 anos e depois ele ficou doente e faleceu. Mas durante essa trajetória, do qual eu fiz parte e agradeço até hoje essa oportunidade, eu vi fenômenos incríveis, não só com o próprio Zé Grosso, com a sua voz forte e com as suas brincadeiras, como também o Palminha, que era um espírito com uma voz muito fininha, parecendo uma criança. Vi Sheila totalmente em luz, inclusive uma vez, numa das sessões, materializando uma rosa. E uma das materializações assim mais marcantes também do Fábio Machado foi os desenhos que ele fez de um grande, vamos dizer, pintor japonês, que é o Nemoto. Esse desenho era, no início, materializado pelo Tongo, que era o espírito que se apresentava. E depois, ele, já saindo da materialização, porque iria se reencarnar, ele continuou
com esse outro espírito que era o Eun Nemoto. Nessas materializações aqui no Rio, nós trabalhamos com vários doentes. E uma das materializações que mais me causou espécie e que mais me causou realmente surpresa e gratidão foi as sessões que nós tivemos com o Dr. Joseph Kleber. Dr. Joseph Kleber, como várias pessoas já conhecem, é um espírito que trabalhou e trabalha, inclusive hoje até, né, com a cura. E nessas sessões de materialização, o Dr. Joseph Kleber vinha com um porte forte que ele tinha, parecendo realmente um alemão, e colocava placas como se fossem mãos de ectoplasma em cima dos órgãos das pessoas. Era realmente algo muito impressionante e que a gente só podia agradecer, porque quando as sessões terminavam, as pessoas realmente ficavam muito perplexas. E essas bandagens luminosas, elas mostravam exatamente o que as pessoas tinham nos órgãos do corpo delas. E nessa maneira, eles iam fazendo todos esses fenômenos se apresentarem. Um outro fenômeno muito importante que ocorreu. Uma das sessões, Dr. Joseph Kleber, que estava lá, com Sheila também presente, que materializou uma rosa para cada um de nós. Esteve presente, como sempre, o Zé Grosso. E nessa sessão, o Zé Grosso pediu a algumas pessoas, alguns médiums, porque nós éramos médios de sustentação ectoplasmático, que as pessoas falassem uma frase. E uma das pessoas falou. No momento que ela falou, ele plasmou no teto de todo o ambiente que havia à nossa volta, em luz, a própria frase que ela tinha dito mentalmente. E assim foi com todos os médiuns. Então, quando a gente começa a perceber essas vivências que aconteceram no Centro João de Freitas e depois na casa de Dona Conceição, que foi no Andaraí, na Rua Pereira Nunes, nós percebemos a grandeza de todo o trabalho mediúnico que havia naquela época para mostrar à humanidade de uma forma física, só dizendo assim, metafísica e física, a existência do mundo espiritual. Então, eu fico me perguntando hoje, no momento que nós estamos aqui lidando com tantas situações complicadas, como que a gente pode negar, e muito menos, nem pensar, muitas vezes, como as pessoas estão fazendo, que nós não temos a força e, mais do que nunca, o apoio do mundo espiritual de luz. Então, nessa live que eu estou fazendo, o que eu queria reforçar com vocês, não só que vocês lessem, se quiserem ler, o livro do Ranieri, né? Que é Materializações Luminosas, como também a minha prova, a minha testemunha, eu sou testemunha, de todo esse processo que ocorreu e que é tão importante novamente a gente perceber e rever, não só ler, mas também acreditar que nós estamos aqui, sustentados por uma luz, se quisermos, né? E que essa luz vai nos levar para um outro patamar, para uma outra vida, quando nos formos, né? De uma outra forma. Então, tudo depende de nós. Depende de nós acreditarmos realmente que estamos aqui cumprindo uma missão do nosso passado e, dessa forma, transformarmos todo esse processo nosso num processo de luz para que nós possamos ter
essa luz continuando no outro plano. Então eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, ouvindo esse vídeo e fazendo com que ele tenha e dê para vocês força e ânimo para ultrapassar aquilo que eu falei num precioso despertar desse momento, que ainda que seja tão difícil, é também um momento onde a gente vai não só modificar a nossa consciência, como transformar coisas que nós precisamos transformar em nossa vida, para que sejamos melhores, não só como humanidade, mas como processos de modificação de um planeta diferente. Então, fiquem na paz e namastê para vocês.